Caros participantes da campanha 40 Dias na Palavra, bem-vindos de volta ao método de estudo bíblico devocional através dessa coleção de 6 DVDs que você está assistindo. Hoje nós vamos encerrar esse curso ministrando sobre uma outra técnica de memorização, de aplicação e meditação na Palavra de Deus. Nós mudamos hoje o nosso cenário. Como você pode ver, nós saímos do estúdio para procurar vir para o ambiente adequado para a aplicação desse método e dessas técnicas. Isso mesmo, a casa da gente. Nós estamos aqui em casa e você está aí no ambiente que Deus te proporcionou para você poder ter momentos preciosos no estudo bíblico e na aplicação daquilo que você lê na Palavra de Deus. Em casa, seja na sala, seja no quarto, seja no escritório, na escrivaninha, não importa. O que importa é você ter um ambiente como esse, onde você pode ter aqui as suas ferramentas de estudo, uma Bíblia de estudo, lembra-se, né? Caneta, marcador, papel, para você poder anotar tudo o que Deus vai falar com você durante o seu estudo bíblico devocional. Eu sou o pastor Ricardo e nesses últimos dias eu tenho me aplicado no sentido de ajudar você a amar a palavra, conhecer a palavra e viver a palavra de Deus. Deixe-me falar uma coisa importante, a importância de nós continuarmos firmes nos compromissos que nós iniciamos. Certa vez, Jesus disse aos discípulos em João capítulo 8, versículo 32, deixe-me ler para você. Se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato meus discípulos. A liberdade vem quando nós conseguimos dar continuidade a tudo aquilo que nós começamos. Se você começou a desenvolver esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, de separar um tempo devocional para Deus todos os dias, eu quero encorajar você a você permanecer firme nesse hábito, a você permanecer firme nesse hábito pelo resto da sua vida. Como disse a palavra, de fato, você se tornará um verdadeiro e frutífero discípulo do Senhor Jesus. Como continuar firmes na palavra? Em primeiro lugar, tome uma decisão. Não espere os resultados se tornarem visíveis. Comprometa-se com Deus de ter esse hábito na sua vida como sendo prioridade. Lembre-se do que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Em segundo lugar, faça uma declaração. Você não fez um compromisso com Deus? Agora publique esse compromisso. Declare ele para alguém. Declare ele para o seu amigo, para a sua amiga, para a sua família. Isso é muito importante. Fazermos compromissos com Deus e comunicarmos estes compromissos com pessoas. Uma coisa é você fazer um compromisso somente entre você e Deus. Outra coisa mais valiosa ainda é quando você faz um compromisso entre você e Deus e você compartilha esse compromisso com outras pessoas. As pessoas vão te ajudar a manter firme este hábito que você começou. Em terceiro lugar, seja determinado. Não deixe que absolutamente nada te impeça de fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Especialmente nas primeiras semanas, não abra nenhuma exceção. Procure ser disciplinado, determinado, a fim de que esse hábito possa ser realmente bem consolidado na sua vida. Porque se você disser, só hoje eu vou abrir mão, você já está enfraquecido para que amanhã você possa dar continuidade. Lembre-se que esse tempo devocional diário com Deus é fundamental na sua vida. Aqui uma outra atitude. Faça isso em dupla com alguém. Rapazes procurem os rapazes. Moças procurem as moças. As irmãs procuram as irmãs e os irmãos procuram os irmãos. Procure um parceiro para que possam ajudar você a colocar em prática esse novo hábito que você está adquirindo. Isso tem um poder motivacional enorme. Isso vai ajudar você
a conseguir aplicar tudo aquilo que você tem aprendido todos os dias na sua vida. Deixe-me ler o que está escrito lá no livro de Eclesiastes, no Velho Testamento, lá no capítulo 4, versículos de 9 a 10. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E em quinto lugar, dependa de Deus. A coisa mais importante que eu acho para você permanecer firme na palavra chama-se domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do Espírito. Como você vai adquirir domínio próprio? Dependendo do Espírito Santo, tendo uma vida de oração. Portanto, o seu maior recurso é o Espírito Santo. A maior fonte de motivação que você pode encontrar não são pessoas, não são lugares, é Deus. Dependa de Deus na sua vida. Agora, o mais importante, assim que você fizer um compromisso com Deus, de ler a sua palavra todos os dias e meditar nelas, é muito importante você publicar esse compromisso, ou seja, declarar, contar para alguém. Faça isso com as pessoas de dentro da sua casa, faça isso com as pessoas que trabalham com você. Diga, olha, a partir de hoje eu tomei uma decisão. A minha decisão é que eu vou estar priorizando o meu tempo devocional com Deus todos os dias. Faça como Josué fez no capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se for possível, até colocar na porta de entrada da sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa última sessão, quero lhes mostrar alguns princípios de interpretação da Bíblia, que é a palavra de Deus. Na sessão número 1 até a sessão número 5, nós falamos exaustivamente sobre aplicação. Aplicação, aplicação, aplicação. Por quê? Porque a maioria das pessoas já leem a Bíblia e querem interpretar. O mais importante, antes de você interpretar para os outros, é aplicar aquilo que você está aprendendo para a sua vida pessoal. Portanto, hoje eu quero investir alguns minutos falando sobre regras básicas de interpretação. Por exemplo, como saber a interpretação correta de um texto bíblico? Algumas pessoas dizem, qualquer um pode ter a sua interpretação porque Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras. Negativo, eu não concordo com isso. Deus, ele tem apenas uma verdade. Você pode extrair de um texto bíblico diversas aplicações, mas o texto bíblico, ele tem apenas uma interpretação. Qualquer outra interpretação que você venha encontrar num texto é uma interpretação errada. Por isso, há aqui alguns princípios que você deve conhecer quando você for interpretar a Bíblia como palavra de Deus. Princípio número 1. A fé e o Espírito Santo são necessários para uma interpretação correta. Isso significa que, sem fé e sem o Espírito Santo, você não tem como interpretar corretamente aquilo que está escrito na palavra de Deus. Por que você acha que muitas pessoas capazes e inteligentes leem a Bíblia, mas não encontram nenhum significado nela? É porque eles faltam esses dois pré-requisitos, a fé e também o Espírito Santo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, aqui a partir do versículo 11. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse versículo diz que se você não tiver o Espírito Santo,
você também não tem condições de entender as coisas espirituais registradas na Bíblia. Significa que para você entender o que Deus quer dizer, primeiramente você precisa pertencer à família de Deus. Veja o que eu estou falando. Lá em João capítulo 16, nos versículos 13 e 14, diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, observe bem, ele os guiará a toda a verdade. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Deixe-me falar uma coisa importante. Antes de você abrir a sua Bíblia para ler, abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para Deus. Só assim, Deus vai abrir os seus olhos para você entender o que está escrito na sua palavra. Não há como você entender o que está escrito na palavra de Deus se os seus olhos estão vendados, se os seus olhos estão impedidos de enxergar. Faça uma oração: Senhor, abra os meus olhos para que eu venha contemplar as maravilhas que estão na tua palavra. Isso, quando você abrir os olhos do seu coração, Deus também, Ele abrirá para você o caminho da revelação bíblica. Em segundo lugar, há um segundo princípio. A Escritura se explica pela própria Escritura. Uma boa ferramenta de estudo bíblico é a Bíblia de Estudo Temas em Concordância, da Editora Central Gospel. Aquela Bíblia, ela é interessante porque você pode pegar um tema, por exemplo, sobre a cruz. Você pega esse tema e você procura naquela Bíblia e você vai encontrar todos os lugares na Escritura que falam sobre cruz. Você tem condições de ter uma visão, uma perspectiva muito maior sobre um tema específico. Também você pode usar para qualquer outro tema, como por exemplo batismo, como fruto, enfim, uma série de outros temas importantes você vai encontrar nessa preciosa ferramenta. O terceiro princípio de interpretação é: leia o Velho Testamento com o Novo Testamento em mente. E leia o Novo Testamento com o Velho Testamento em mente, porque o Novo Testamento revela o Velho Testamento. E o Velho Testamento prefigura o Novo Testamento. Ou seja, não há como coexistir sem a ausência de um ou de outro. Por exemplo, no Velho Testamento, quando fala sobre adoração, nós encontramos a prática sendo feita pelo sacrifício de animais e pelo derramamento de sangue. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem uma tremenda revelação. Você descobre que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Quando você tem essa visão, primeiro lá no Velho Testamento, depois você lê o Novo Testamento sob essa perspectiva, faz muito mais sentido. Um outro exemplo, quando você vai ler em Hebreus, que fala sobre Jesus Cristo como sumo sacerdote, quando você conhece o ofício do sumo sacerdote, escrito lá em Levítico, no Velho Testamento, fica muito mais fácil você entender o ministério de Jesus depois da ressurreição. Por isso, o Velho Testamento, ele é indispensável para uma boa interpretação daquilo que está escrito lá no Novo Testamento. Lembre-se que o Velho Testamento aponta para Cristo e o Novo Testamento tem a sua base prefigurada lá no Velho Testamento. Portanto, nós não podemos descartar nenhum e nem outro. Ambos coexistem para uma boa interpretação bíblica. O quarto princípio para uma interpretação correta das Escrituras é: sempre interprete as passagens difíceis sob a luz das passagens fáceis. Ou seja, sempre procure entender os textos complexos a partir daqueles textos óbvios que falam sobre o mesmo assunto. Por exemplo, vou dar aqui para vocês uma referência de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29. Está escrito: se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Viu que texto complexo? Viu que texto difícil sobre batismo? Batismo pelos mortos.
Mas para você entender o que Paulo quis dizer nessa passagem, seria interessante saber para quem ele estava falando. Paulo estava aqui falando sobre ressurreição para os saduceus, que não criam na ressurreição. Paulo, ele não estava ensinando nesse capítulo 15 sobre batismo. Ele estava falando sobre ressurreição. Ele fala sobre batismo no versículo 29 e no versículo seguinte ele volta a falar sobre ressurreição. Em nenhuma outra passagem bíblica você vai encontrar Paulo falando sobre esse tipo de batismo pelos mortos. Não só Paulo, nenhum outro escritor da palavra de Deus fala sobre essa prática de batismo, nem no Novo Testamento, muito menos no Velho Testamento. Deixa-me falar uma coisa, a Bíblia, ela não é definitivamente um livro de segredos, não é um livro de mistérios. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma passagem secreta, nenhuma fórmula secreta, nenhum código secreto, porque a Bíblia não é um livro de ocultismo, a Bíblia é um livro de revelação. Ela é a revelação de Deus e não a ocultação do que Deus ele quis comunicar. Mas de repente você se depara com um texto como esse, é necessário você ter uma interpretação. Na minha Bíblia de estudo, que é de John MacArthur, ele diz assim: esse versículo tem inúmeras interpretações. No entanto, outras passagens da Escritura esclarecem certas coisas que ele não quer dizer. Por exemplo, aqui não ensina que uma pessoa morta pode ser salva pelo batismo de uma outra pessoa em seu favor. Não está ensinando isso. Aqui nós podemos ver que Paulo ele estava simplesmente mencionando, ele fez uma citação de pessoas que não sabemos quem e muito menos que doutrina era essa. Quando nós nos deparamos com uma passagem como essa, precisamos olhar uma série de outras passagens sobre o batismo e outras mais. Mas aí entram umas pessoas hoje que pegam um texto complexo como esse, de 1 Coríntios 15, 29, e logo interpretam assim: a Bíblia diz que as pessoas se batizavam pelos mortos, portanto, hoje nós podemos nos batizar pelos mortos para lhes garantir um lugar ao céu. Essa interpretação é uma interpretação completamente errada e fora do contexto. Inclusive, seitas foram criadas a partir dessa falsa interpretação da palavra de Deus. Observe bem que a pessoa que interpreta assim, ela está ignorando centenas de outras passagens bíblicas que são simples, fáceis, comuns, que falam sobre o batismo, falam sobre salvação e também sobre a situação dos mortos sem Cristo, para fundamentar uma doutrina em cima de uma passagem bíblica complexa, única, descontextualizada e fundamentando uma doutrina antibíblica e ainda por cima dizendo que está escrito na Bíblia e que foi o apóstolo Paulo que disse. E lembre-se de uma coisa, sempre quando você for interpretar a palavra de Deus, a interpretação mais simples, mais óbvia e mais clara é a verdadeira interpretação. Toda tentativa de trazer um significado obscuro a um texto é um perigo de criar ali mais uma nova heresia. Mais um princípio, número 5. Não crie uma doutrina baseada em um evento histórico. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 1, no versículo 35, diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Não significa aqui que a Bíblia esteja ensinando a doutrina de orar. Aqui, por exemplo, nós vamos apenas nos deparar com um evento histórico. Aqui não é uma doutrina. A Bíblia não está ensinando aqui que nós devemos acordar de madrugada, procurarmos um lugar solitário ou um monte para podermos falar com Deus. Ainda bem que não, graças a Deus que não. Obrigado, Senhor. Nós podemos falar com Ele aonde nós estivermos, seja no seu quarto, seja na igreja, seja na sala da sua casa e também no monte, no campo, onde você estiver. Aqui é um evento histórico. Não transforme eventos históricos em doutrinas bíblicas.
Há centenas de narrativas na Bíblia, por exemplo, Atos dos Apóstolos, as histórias do Velho Testamento, todas são narrativas bíblicas. E nós precisamos entender, por exemplo, aquele texto lá de 2 Reis, quando o profeta Eliseu manda que um homem mergulhe 7 vezes no Rio Jordão para ser curado da sua lepra. Ali não está dizendo que mergulhar no Jordão é uma doutrina bíblica, ali é um fato histórico. Os fatos históricos, eles servem para nós para nos ensinar princípios bíblicos e lições de vida. Já os textos doutrinários, eles servem para nós como ensino para aplicação no nosso dia a dia. Deixe-me ensinar mais um princípio bíblico de interpretação correta das Escrituras. Nunca interprete as Escrituras baseado em experiências pessoais. Pelo contrário, interprete experiências pessoais baseado nas Escrituras. Você deve extrair do texto uma interpretação e não incluir no texto uma opinião. Muitos estudam a Bíblia para provar para os outros a sua posição. Muitos estudam a Bíblia para fundamentar suas doutrinas e filosofias humanas. A Bíblia não serve a esse propósito. A forma correta de você estudar a Bíblia é abrindo o seu coração para receber a revelação de Deus para a sua vida. Você não pode submeter a palavra de Deus ao que você quer que ela diga. Pelo contrário, você deve se submeter àquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Lembre-se, você não é Deus. Deus sim é Deus. E nós precisamos compreender a sua vontade para a nossa vida. Para você continuar firme no hábito de ler a Bíblia todos os dias e estudar a palavra de Deus, deixe-me apresentar hoje aqui algumas ferramentas valiosas para que você venha adquirir e montar a sua própria biblioteca pessoal. Todo bom mecânico, ele tem uma caixa de ferramentas. Todo bom carpinteiro também. O enfermeiro tem o seu kit de primeiros socorros. Um chefe de cozinha tem suas facas, tem seus talheres. Também os médicos têm sua biblioteca particular. Um bom estudioso da Bíblia também precisa ter ferramentas para serem usadas no momento em que ele estiver trabalhando, que é estudando. Deixa eu apresentar para vocês aqui, por exemplo, o Novo Dicionário da Bíblia. Este é um livro indispensável na sua biblioteca. Você precisa conhecer os significados das palavras que estão escritas no texto bíblico. É diferente de você olhar o significado num dicionário secular. Outro livro, o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse é apenas um exemplo. Você também precisa adquirir uma concordância bíblica, uma boa chave bíblica. Tá? Outro livro excelente, o Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia. Esse livro ele vai te mostrar sobre a geografia daquela época. Você vai, com certeza, ter uma revelação maravilhosa de Deus sobre os fatos históricos. Por exemplo, seria muito bom você conhecer a região onde o mar foi aberto, o Mar Vermelho, e outra série de outros textos bíblicos que você vai aprender quando você descobrir um pouco mais sobre o contexto daquela época. Aí você também precisa ter sempre, como eu falei, papel e caneta na mão. Você precisa ter também bíblias de estudo. São bíblias muito úteis para você ouvir os comentaristas. Há também versões na internet sobre as traduções da Bíblia. Tudo isso você precisa ter em cima da mesa para você poder ter um bom estudo da palavra do Senhor. Aproveite, não custa caro. É um investimento que vai valer para a vida toda e é um investimento que você vai estar fazendo no seu futuro e também no futuro da sua família. Eu quero concluir essa série de estudos que nós apresentamos para vocês dizendo uma coisa muito importante. Alguns anos atrás na minha vida, eu fiz um compromisso de ajudar pessoas, homens e mulheres, a se tornarem pessoas firmadas na palavra de Deus. De lá para cá, essa tem sido a minha tarefa, esse tem sido o meu chamado. Eu estou aqui, diante de vocês, reafirmando o meu compromisso de ajudar você e a sua família a se tornarem uma família firmada na rocha,
na palavra de Deus. E toda a estrutura que nós temos em nossa igreja, ela está voltada para isso, para que vocês possam crescer, desenvolver e serem frutíferos discípulos do Senhor Jesus. Deixe-me orar por vocês e pedir nessa oração que tudo aquilo que foi ministrado durante todas essas sessões venha ser algo prático e que você possa usar no seu dia a dia. Não deixe de colocar tudo aquilo que você aprendeu aqui em prática, porque você e a sua família, vocês serão os maiores beneficiados de tudo isso que nós estamos falando. Vamos orar? Eu convido vocês para que, aonde estiverem aí, deem suas mãos e juntos vamos fazer um compromisso como família de Deus, a darmos para a palavra de Deus um lugar especial e um lugar de honra dentro da casa da gente. Fechem os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, querido Deus e amado Pai, no encerramento dessa série de estudos bíblicos, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor lhe dê, ó Deus, oportunidade para que cada um daqueles que assistiram essa série de estudos bíblicos possam dar continuidade e permanecerem firmados na Tua Palavra. Eu repreendo, Senhor Deus, toda e qualquer resistência a esse novo hábito. Eu repreendo, Senhor Deus, toda e qualquer ação, ó Deus, contra a Tua Palavra dentro dos nossos lares. Deus querido, que o Senhor possa estar dando aí revelação ao coração dos meus irmãos, dando também, Senhor Deus querido, a motivação necessária para eles poderem descobrir as maravilhas que estão escritas na Tua lei. Senhor, que os pais possam ministrar aos filhos e de que os filhos possam ser a alegria dos pais. Senhor, eu quero declarar que essa campanha, que este curso, ó Deus, ministrado através desses DVDs, vai mudar definitivamente a história da vida de muitas famílias para melhor. Eu creio e eu declaro sobre a sua família, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Encerramos aqui essa série de estudos bíblicos na Palavra de Deus, esperando que vocês sejam ricamente abençoados por tudo o que vocês assistiram. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.